Oi, esse é um vídeo de um sermão para o trabalho da aula de homilética. E o sermão que eu fiz foi baseado no Salmo 148. Eu vou ler o texto bíblico. Aleluia! Louvem o Senhor dos altos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem ao Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Olha para o céu. Veja as nuvens tomando forma, formas que nós imaginamos ou formas que nós identificamos. As estrelas de noite também, quando nós olhamos, também tomam formas que nós identificamos. Tem formas também que são identificadas por outras pessoas, como o Cruzeiro do Sul, por exemplo, que ajuda muito os navegadores a se basearem na sua localização. Ajudou muito no passado, quando as pessoas não tinham GPS, não tinham ferramentas que hoje nós temos. Nós olhamos para isso e nós vemos toda a imensidão de Deus. Nós podemos identificar tudo aquilo que Deus fez, quer dizer, nem tudo, porque nossos olhos não alcançam todo o universo. Existem muitas e muitas coisas que nós ainda não conhecemos e que louvam o Senhor, como diz o texto bíblico. Isso mostra a imensidão de Deus, a imensidão do poder de Deus, que é impossível de ser medida. Às vezes eu paro para pensar na criação, eu olho para a lua refletindo a luz do sol sobre nós, as estrelas, e eu fico maravilhado em ver como Deus é grande, como Deus criou tudo dentro da sua sabedoria. Isso não pode ter saído por acaso, como dizem. Isso foi obra de uma mente inteligente, uma mente sábia que criou tudo. E eu fico maravilhado com todas essas coisas lindas no céu que nós podemos ver. Também a inteligência humana que criou cidades, que criou construções tão bonitas. E Deus é que deu essa inteligência para o homem, para que o homem possa fazer essas coisas boas. Então, olhando para tudo, eu consigo ver o poder de Deus, mas eu nem imagino o tamanho do poder de Deus. O tamanho do poder de Deus é inconcebível para nós, porque ele é imenso, cobre todo o universo e Deus mantém tudo segundo o seu poder. Existe também a criação que nós não podemos ver, por exemplo, os anjos, os exércitos celestiais que o texto fala. E esses anjos, eles são encarregados de glorificar a Deus durante todo o tempo, como os serafins de Isaías 6, que ficam todo o tempo dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia mostra esses anjos também nos abençoando em louvor a Deus. Então eles são encarregados também pelo louvor a Deus, eles são encarregados a isso também. Então nós, junto com os anjos, também temos esse privilégio de louvar a Deus. E Deus usa os seus santos anjos para nos abençoar. O texto fala da imensidão de Deus, porque Deus o salmista fala a toda a criação. A criação toda está sob o poder de Deus e a criação toda louva a Deus. O sol, a lua, e o texto chama os anjos celestiais, os exércitos celestiais, os monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve, vapor e ventos fortes, montes e todas as colinas,
árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, também todos os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Toda a criação é chamada para louvar a Deus e é chamada para esse privilégio que é louvar a Deus. Deus é criador de tudo e tem direito sobre tudo. Então ele merece ser louvado, ele merece ser glorificado, ele merece ser bendito por nós, por toda a sua criação, porque ele criou tudo e mantém tudo com a sua bondade, com o seu poder. E nós, como louvamos a Deus, nós não precisamos ficar que nem os anjos serafins aqui já citados em Isaías 6. Nós não temos essa necessidade. Nem precisamos ficar fazendo sacrifícios como era antigamente. O profeta Oséias, ele nos dá uma dica sobre como louvar a Deus. Ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus, através do profeta Oséias, fala aqui que é isso, que é essa misericórdia, que nós sejamos misericordiosos, que nós tenhamos compaixão do nosso próximo. Isso é louvor a Deus. Deus, ele se compadece de nós e ele nos trouxe Jesus. Nós também nos compadecemos do próximo e falamos de Jesus ou atendemos a necessidade material ou espiritual da pessoa durante aquele momento, porque Deus se compadeceu de nós e assim nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus também fazendo bem no nosso dia a dia. Você não precisa de grandes realizações para louvar a Deus. Você não precisa se tornar um músico para tocar na igreja, você não precisa estudar teologia para ser pastor. Dentro das suas capacidades, dentro das suas atividades diárias, você pode louvar a Deus fazendo o bem, sendo bom naquilo que você faz. No seu trabalho, quando você ajuda uma pessoa, não precisa ser um trabalho de socorrista ou alguma coisa assim. O padeiro, ele dá o pão para a pessoa come. De repente você trabalha com tecnologia, faz com que as pessoas tenham acesso às facilidades que elas precisam, às ferramentas que elas precisam para o seu dia a dia. Então você, naquilo que você faz, no seu trabalho mesmo, você pode louvar a Deus fazendo o bem, fazendo um bom trabalho daquilo que você faz. E você, se tiver oportunidade, também pode ajudar a pessoa com aquilo que ela precisa, seja com uma palavra de conforto, seja com recursos materiais, seja evangelizando e falando do amor de Deus e da graça de Deus. Naquilo que você puder, no seu dia a dia, você tem a possibilidade de louvar a Deus dentro dos seus talentos e dons. Isso inclusive na igreja. Você pode ajudar na preparação da igreja, você pode ajudar nas atividades da igreja. Então tudo que você puder fazer em benefício do próximo, você está louvando a Deus. E aquilo que você puder fazer em bendizer a Deus, como nós louvamos durante o culto, né? Nós fazemos um culto de louvor a Deus, assim também Deus recebe o nosso louvor diário, com orações que nós podemos fazer, com cânticos cristãos que glorificam a Deus, com aquilo que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Tudo isso é louvor a Deus. Deus quer esse tipo de louvor, não algo extraordinário que vai te fazer ficar bem com Deus durante um bom tempo, como era no caso das indulgências antigamente. Não, você não precisa disso. Isso não acontece, isso não existe. Você fazer alguma coisa boa para ter crédito com Deus. Tem gente que acredita que tem crédito com Deus. Não, nós não temos crédito com Deus. Deus nos abençoa e nos escolhe pela graça, e Ele recebe o nosso louvor, Ele quer o nosso louvor dentro das nossas capacidades, dentro dos nossos talentos e dons, dentro daquilo que a gente já faz no dia a dia. E louvar a Deus é um prazer, não é um desafio. Nós que temos a mente renovada por Cristo, nós temos um novo DNA nessa nova natureza que nós temos. E esse novo DNA, essa nova vontade que nós temos é de louvar a Deus. Isso é prazeroso, é um prazer para nós separar um tempo para louvar a Deus ou fazer o bem para o próximo também em louvor a Deus. E nós somos falhos. Talvez você fale, olha, eu não sou tão bom assim naquilo que eu faço. Eu gostaria de ser bom, mas eu não consigo ser bom. Eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas dificuldades. Não se preocupe que Deus, Ele aceita dentro daquilo que você tem como melhor intenção.
Então, que você faça isso na melhor intenção. E lembre-se sempre do Evangelho que traz o perdão de pecados. Todos nós falhamos. Nenhum de nós serve o próximo como nós deveríamos servir. Nenhum de nós adora a Deus como nós deveríamos adorar. Mas Deus tem perdão para nós, Deus tem graça, Deus tem salvação para nós. Nós somos salvos, nós fomos regenerados. O santo batismo nos trouxe uma nova vida. Então nós não precisamos ter medo de não estarmos fazendo o suficiente. É realidade, nós não fazemos o suficiente, mas dentro daquilo que nós fazemos, Deus tem nos abençoado, Deus nos traz graça e Deus recebe o nosso louvor. Então que nós possamos louvar a Deus dentro das nossas capacidades. Você não precisa ser um super-homem, mas dentro das suas capacidades você pode louvar a Deus e trazer o bem para o próximo. Nós também temos que olhar para a criação. Nós olhamos para a criação e nós temos que ter respeito pela criação. Não comemorar ou incentivar o uso desenfreado, o uso errado da criação, mas nós temos que adorar a Deus dentro da nossa participação com a criação também, dentro da nossa mordomia. Então, o que nós pudermos fazer pelo bem do meio ambiente, Deus também recebe como louvor, porque nós estamos junto com a criação louvando a Deus. Então, que nós tenhamos essa consciência ambiental também, para que nós possamos louvar a Deus junto com toda a criação. E nós temos nos empenhado nisso, mas às vezes parece não ser suficiente, né? Não temos conseguido, talvez, muitos êxitos em relação à criação, em relação ao louvor a Deus. Nós, às vezes, não separamos a Deus o tempo que nós deveríamos separar, não olhamos para a criação, não olhamos para as coisas boas de Deus como nós deveríamos olhar, mas mesmo assim, Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Ele vai sempre nos dar uma nova vida. É uma conversão diária e essa conversão é em louvor a Deus. Então nós vamos louvar a Deus junto com toda a criação. Nós vamos louvar a Deus em nossas capacidades, em nossas atitudes diárias. Então nós vamos adorar a Deus e louvar a Deus, mesmo que nosso empenho às vezes não seja o suficiente, não traga o resultado que nós queríamos. Mas nós vamos entregar a Deus aquilo que nós temos, mesmo sendo pecadores, e Deus vai nos aceitar pela sua graça, pelo seu evangelho. Então nós prosseguimos diariamente em louvor a Deus com toda a criação. Nós vamos continuar adorando a Deus dentro das nossas capacidades, mesmo que sejamos falhos. Nós vamos continuar adorando a Deus, continuar louvando a Deus, porque Ele é digno e Ele merece ser louvado e ser glorificado por nós e por toda a criação. Amém.